Olá, Marco. Antes de mais, obrigado por aceitares o convite do Centro de Artes de Águeda para esta pequena entrevista. Espero que esteja tudo bem contigo. Tudo ótimo. Por aí também? Por aqui também. Apesar do auditório estar vazio, continuamos por cá. Vamos então começar com a tua biografia, ok? Vou ler alguns dos traços que a compõem. Depois então iniciaremos uma conversa. Pode ser? Bom. Portanto, Marco Paiva, ator e encenador, nasceu na Covilhã a 30 de agosto de 1980. É licenciado em Teatro, formação de atores pela Escola Superior de Teatro e Cinema, concluiu em 2008 o curso europeu de aperfeiçoamento teatral École de Maître, dirigido pelo encenador brasileiro Henrique Dias. Tem também uma pós-graduação em empreendedorismo e estudos da cultura, no ramo de gestão cultural no ISCTE, e é ator convidado da companhia Mala Voadora desde 2010. Tem vindo a colaborar como ator e encenador em diversas estruturas, nomeadamente o Teatro Nacional Dona Maria II, Centro Dramático Nacional de Espanha, Comuna Teatro de Pesquisa, o Bando, o Laboratório de Artes e Média do Algarve, a Cultura Jazz de Casa da Música, Teatro Helena Sá e Costa, Projeto Crinabel, que será uma das temáticas da nossa conversa. Trabalhou com vários encenadores, João Ricardo, João Mota, Henrique Dias, Álvaro Correia, Jorge Andrade. Bem, também tens participações no cinema, na televisão, que certamente seriam importantes de ser referidas. Nós vamos começar então por esta tua ideia da arte enquanto inclusão, digamos assim. Achas que é segura esta expressão? Então, para encetar a nossa conversa, vou citar uma pequena passagem que encontrei no blog do grupo de teatro da Crinabel, se me permites. Mas na essência do nosso trabalho está uma constante necessidade de questionar o teatro e aquilo que o alimenta, a vida. Não com o objetivo de a mimetizar, mas com a finalidade de a reler, de a transformar e de caminhar na direção de um espaço coletivo mais rico, plural e implicado com a necessidade de olharmos para o que nos acontece à frente dos nossos olhos. Vamos fazer com que esta expressão seja o mote, esta passagem seja o mote da nossa conversa. Portanto, Marco, desde 2008 assumes a coordenação artística e pedagógica do grupo de teatro da Crinabel. Podes falar-nos dessa experiência e de que forma é que ela influenciou a fundação da plataforma de criação artística Terra Amarela em 2018? Sim, vou ter que recuar uns anos para te enquadrar na minha chegada à Crinabel. Eu em 1997 tinha chumbado por faltas no Conservatório de Música, estava em contrabaixo logo no primeiro semestre e a minha mãe disse-me que eu teria que ir fazer alguma coisa para ocupar o tempo, então inscrevi-me num programa do IPJ para jovens até aos 18 anos que não estavam enquadrados na escola, era um espaço de ocupação de tempos livres, na verdade. E esse programa do IPJ colocou-me na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores na biblioteca a catalogar livros, o que para mim era terrível porque estava fechado numa sala com livros à espera de levarem uma etiqueta. E eu na altura gostava muito de música, como ainda gosto, e tinha uma banda de rock e tinha acabado de ser corrido do conservatório. E um dia a passear pela Liga Portuguesa dos Deficientes Motores apercebi-me que estava a haver uma aula de música. Dirigi-me até essa sala e encontrei um conjunto de pessoas com paralisia cerebral a tocar instrumentos que eu nunca tinha visto, a produzir sons que eu nunca tinha escutado, e aquilo intrigou-me bastante. Eu arranjei forma dentro da Liga de conseguir colaborar com esse grupo de trabalho de musicoterapia, e a primeira questão que esse momento me levantou foi aquilo que eu ainda não conheço de uma linguagem criativa e artística. Nós temos uma ideia, uma concepção normativa sobre as linguagens artísticas, sobre as práticas artísticas, mas na verdade, e como diz um bocadinho esse parágrafo, há muita coisa para além daquilo que os nossos olhos veem. E então a minha primeira reação foi de estranheza, mas também de muita curiosidade relativamente àquilo que tinha acabado de ver e ouvir. Esse estágio durou 6 meses, eu fui-me embora, nunca mais pensei em nada daquilo, e passado algum tempo, através de um amigo meu, professor primário, do Luís, comecei a fazer teatro amador com alguns amigos da minha rua, sem interesse absolutamente nenhum pelo teatro, mais pela possibilidade de conviver com pessoas, e mais uma vez este conviver com os outros faz um link muito grande com aquilo que depois vem a ser o meu trabalho. E o Luís, nesse período, leva-me a conhecer uma pessoa que foi fulcral no meu crescimento enquanto homem, enquanto cidadão, que foi o João Mota,
diretor do Teatro da Comuna, que na altura estava a dar um curso para monitores na Fundação Carlos Gulbenkian. Eu inscrevi-me nesse curso. Na verdade, inscrevi-me com mais um precalço, porque o curso era para pessoas que já tivessem completado o 12º e eu tinha chumbado imensas vezes e nem sequer tinha o 11º completo, mas menti lá nas minhas habilitações e o João aceitou-me. Mais tarde contei-lhe esta história e ele disse-me que achou muito bem que eu tivesse mentido, porque senão nunca nos tínhamos cruzado e eu nunca teria encontrado este meu caminho no teatro. E esse trabalho com o João foi o segundo momento de entendimento sobre a importância da criação estar sempre muito ligada com o conhecimento do outro. O trabalho do João Mota parte muito sobre esta profundidade sobre o ser humano, sobre o ser criador, sobre a construção de coletivos, e mais uma vez eu experienciava esta necessidade de olhar mais a fundo sobre o que está à minha volta para entender o que é que nos interessa discutir juntos. Quando acabou esse curso do João, esse meu amigo Luís Nunes, sabendo que eu estava sem trabalho e sem nada para fazer, disse-me que havia um grupo de teatro que precisava de alguém que ajudasse na parte técnica e a arrumar adereços, e levou-me a uma entrevista, e quando eu lá cheguei, apercebi-me que esse grupo de teatro era um grupo de teatro com pessoas com deficiência intelectual. E tive uma espécie de déjà vu com o momento que tinha tido na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores. Mais uma vez e completamente por acaso, fui de encontro à questão da deficiência, muito ligada sempre com as artes, e o impacto que tive no primeiro dia que entrei na Crinabel e que eles estavam a ensaiar e que olhei para aquele grupo de pessoas, foi uma necessidade vital de utilizar o palco como espaço de expressão sobre aquilo que estou a sentir e que estou a pensar, e acima de tudo como uma forma quase crucial, um momento quase crucial de conseguir comunicar com os outros, com aqueles que estão para lá da instituição, para lá daquele grupo que se via todos os dias. E pronto, e por lá fiquei, isto em 2000. Por lá fiquei e fui descobrindo, antes do teatro, a grande complexidade do ser humano, a grande complexidade de entendimento, de criação de linguagens comuns, de gostos comuns. Encontrei um grupo de pessoas que à partida seriam muito distintas de mim e que na verdade eram, mas que me enriqueceram brutalmente a minha ideia sobre o mundo, não é? Sobre o outro. E isso coincidiu com a minha vontade de começar a estudar teatro mais a fundo, e durante esse período fiz a minha licenciatura em Teatro e Cinema, e depois em 2008 surgiu a hipótese de poder coordenar o projeto, e assumi essa responsabilidade e comecei desde o início a tentar pensar numa estratégia, numa metodologia de trabalho, de fixar uma metodologia de trabalho que partisse muito do indivíduo, do ser individual, do universo particular de cada uma daquelas pessoas. E de 2008 até 2019 o projeto teve um arranque extraordinário, fizemos coisas absolutamente maravilhosas. Eu costumo dizer que foi a minha verdadeira escola. Eu sempre fiz questão de me aplicar no meu percurso enquanto ator, porque percebi que quanto mais pessoas eu conhecesse, quanto mais eu conseguisse firmar a minha carreira fora da Crinabel, mais eu poderia levar para dentro da Crinabel, mais pessoas conheceria, mais espaços conheceria, e foi sempre um pouco aquilo que eu fiz. Sempre que eu conhecia alguém, um encenador, um ator, um novo programador, eu falava-lhe da Crinabel, levava-o lá para dentro, tentava levar os nossos espetáculos, e sabia que só poderia ir ganhando margem para fazer isso se eu também me fosse afirmando enquanto criador, ator e encenador fora daquele projeto, porque na verdade a Crinabel é uma cooperativa de ensino especial. O grupo de teatro é um centro de atividades ocupacionais, não é um grupo de teatro, e portanto vive segundo um conjunto de regras diferentes daquilo que é uma estrutura artística, e portanto para eu conseguir implementar um projeto artístico ao nível a que aquele projeto chegou, eu tinha que conseguir fora da Crinabel criar uma estrutura que me permitisse validar depois o trabalho que eu traria dali. E então este meu percurso, e para fazer ligação àquilo que tu acabaste de ler, o meu percurso teve sempre muito a ver com a relação com os outros, mais do que com a arte. A arte acaba por ser para mim uma consequência da intimidade e da profundidade que eu consigo
com aquilo que está à minha volta. Se eu não tiver essa profundidade, essa intimidade com os outros, com as coisas, com os territórios, dificilmente eu consigo transcender-me daquilo que é o cotidiano. Porque se eu não conheço bem o cotidiano, vou-me transcender para quê? Ou para onde? E então esses conceitos de proximidade, de intimidade, são fundamentais para depois encontrar essa dimensão artística. E em 2018, depois de nós termos tido uma experiência muito intensa na Crinabel, com a primeira coprodução com o Teatro Nacional Dona Maria II, onde nos 30 anos do projeto coproduzimos um espetáculo chamado Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, eu percebi depois dessa experiência que para dar continuidade ao meu trabalho e àquilo que eu acredito que pode ser a criação artística, eu tinha que criar uma estrutura de criação focada e que tivesse como missão a criação artística em si. E não poderia continuar a fazer isso numa lógica mais escolar ou numa identidade que não tivesse como missão fulcral a cultura e a arte. Por várias razões. Para mim a principal era a de poder passar, por exemplo, a remunerar artistas. Eu trabalhei com pessoas na Crinabel durante 20 anos e nunca pude pagar um ordenado, porque eles na verdade são clientes da instituição, não são funcionários, portanto não podem receber, e isso a mim começou-me a custar muito, porque houve uma altura no projeto da Crinabel que trabalhámos a um ritmo muito alucinante, produzíamos muito por ano, fazíamos muitos espetáculos, gerávamos algum dinheiro e esse dinheiro não poderia ser para aquelas pessoas. E para mim a questão da remuneração é fundamental, porque a remuneração também significa qualidade de vida, significa dignificação. E a Terra Amarela aparece nesse sentido, poder criar uma estrutura profissional onde eu me pudesse rodear de uma equipa vocacionada para a missão da criação artística, e todo o nosso trabalho ter na sua gênese, na sua identidade, todo ele respirar esta ideia da diversidade e da criação artística e cultural. Muito bem, Marco. Falaste então do espetáculo Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, uma criação do grupo de teatro da Crinabel. Vamos um bocadinho atrás, digamos assim, ao primeiro contacto que esse mesmo grupo de teatro teve connosco, com o Centro de Artes de Águeda, precisamente neste auditório de onde te estou a entrevistar. Falo naturalmente de Romeo Loves Juliet, a contexto de Cláudio Lucachel, encenado por ti e protagonizado pelo grupo de teatro da Crinabel, com o Albano Jerónimo. Bem, podes já ter-me respondido a esta pergunta, de qualquer das formas vou fazê-la para pormenorizarmos acerca desta peça. De que modo é que Romeo Loves Juliet pode espelhar esta ideia da inclusão pela arte? Eu se calhar explicava-te o que é que eu entendo por inclusão. Para mim inclusão é sempre uma relação de troca, é sempre um momento onde eu recebo e dou qualquer coisa. Às vezes o conceito de inclusão está muito ligado a uma ideia paternalista de alguém que traz outras pessoas para dentro de um círculo. Eu encaro de outra forma. Para mim a inclusão é esse exercício bilateral de troca, de constante movimento de ideias, de vontades. O Romeo Loves Juliet estava integrado num projeto, numa encomenda à Cláudia Lucachel, de 3 textos a partir da obra do William Shakespeare. O primeiro foi o Tito, Ensaio sobre o Poder, que nós estreámos na Casa da Música em 2017. O segundo, o Romeo Loves Juliet, e um terceiro a partir do Rei Lear, que nunca chegou a estrear, iria estrear em março de 2020 na Casa da Música, e deu-se a pandemia. E aquilo que nós gostaríamos, portanto, e cada um destes espetáculos estava assente num conceito: poder, amor e fim. O poder no caso do Tito, o amor no caso do Romeo Loves Juliet, e o conceito de fim no caso do Rei Lear. A inclusão aqui, o projeto da Crinabel nunca trabalhou como projeto bandeira, ou seja, nós nunca fizemos questão de discutir a deficiência ou a inclusão. Nós pretendemos sempre discutir temas universais que nos inquietem enquanto humanidade, e nós, enquanto artistas, podermos comunicar aquilo que para nós seria pertinente comunicar. E no caso do Romeo Loves Juliet, aquilo que nos importaria falar
era a questão do amor, qual é a dimensão do amor, quais são as fronteiras desse sentimento, onde é que esse amor se destrói por outro tipo de valores, e portanto não havia propriamente uma premissa, a premissa da inclusão. A inclusão existia a partir do momento em que nós subíamos a um palco, partilhávamos qualquer coisa e recebíamos do público uma reação. E o trabalho da Knabel foi sempre muito assente nisso, tal como é o da Terra Amarela, quer dizer, a bandeira não funciona como projeto de bandeira, o nosso interesse não é só discutir a diversidade, é discutir a diversidade no sentido mais largo da palavra, no sentido da diversidade humana em tudo aquilo que ela pode tocar, e não só na questão da deficiência ou de uma minoria, é porque consideramos que o conceito de diversidade é um conceito que deve imperar nas nossas relações sociais. É importante olhar para o outro não como aquele que é igual a mim, mas aquele que me traz outra perspectiva das coisas, outro ponto de vista sobre determinado assunto. E nesse sentido o trabalho artístico que eu sempre desenvolvi na Knabel foi muito assente nisso, nesta ideia de que nós queremos discutir coisas que sejam pertinentes para todos. Depois é claro que a condição de cada um daqueles artistas, a condição do nosso próprio trabalho levanta questões sociais, levanta questões até estéticas relativamente ao teatro, mas não é que isso seja o nosso ponto central do trabalho, são só idiosincrasias daquele coletivo. E pronto, acho que é por aqui. Muito bem, Marco. No seguimento desse raciocínio, e tendo em conta também a tua experiência pelo país, não é? Que atuaste ou ensinaste para salas nos grandes polos de Portugal, mas também para cidades mais pequenas, sentes de um modo geral que o público português está preparado para olhar além da norma? E além da norma foi uma expressão que retirei da sinopse do espetáculo que falámos há pouco. Sentes que o público está preparado para isso? Sinto cada vez mais. Acho que eu diria que nos últimos 6 anos conjugaram-se uma série de fatores que proporcionaram que a cultura se tornasse um espaço mais diverso, mais plural do que tinha sido até então. E isto teve a ver com muitas coisas, teve a ver com quem chegou aos cargos de programação, foram pessoas de uma geração que já trazem em si esse gênese, já trazem em si essa inquietação da transgressão, de olhar para a programação não como um exercício de calendarização de obras, mas de relação muito próxima com os territórios, e já olha para os territórios com a pluralidade que os territórios têm, já entendem que numa cidade vive muita gente diferente, com gostos muito distintos, e isso ajudou muito e colaborou muito para a criação de redes de programação que acolhem espetáculos e propostas dos mais diversos, das mais diversas perspectivas artísticas e estéticas. Depois, a questão do acesso cultural passou a estar na agenda política do nosso país. Hoje em dia, quando se pensa um espaço cultural, já se pensa um espaço cultural na perspectiva da diversidade dos públicos. Os meios como comunicamos o nosso espaço nos últimos 6 anos sofreram uma diferença enorme. Já há uma preocupação em ter serviços como a língua gestual, como a audiodescrição, como programas em braille, os museus tornaram-se mais digitais, as pessoas de mobilidade reduzida passaram a ter espaço nos teatros próprios, os teatros, os museus, os espaços culturais de uma maneira geral começaram-se a preocupar com a acessibilidade física, e grandes espaços culturais, o Teatro Nacional Dona Maria II, por exemplo, faz um trabalho extraordinário nesse sentido, da acessibilidade dentro do próprio teatro, dá o exemplo para outras estruturas. Portanto, a partir deste momento em que não só a questão do acesso, da diversidade passaram a estar no nosso léxico e na agenda daquilo que são as políticas culturais, também há esta geração que chega, que tem alguma margem de manobra, que pode decidir e que já quer decidir olhando de forma mais maximizada para aquilo que são as pessoas para as quais nós programamos coisas. Já não se programa do gabinete, não é? Os espaços culturais já programam na relação com os seus públicos diretos, o ir conversar, o ir às associações, o ir à rua. Esta inversão da lógica de programação ajudou a que projetos
divergentes daquilo que eram as normativas até então começassem a ter espaço de entrada. E os próprios artistas já têm uma necessidade de dialogar com os públicos. O artista já não é aquele que vai ao palco, diz umas coisas e desaparece, já quer lá ficar, já discute, os espetáculos vão acompanhados de ateliês, de sessões de trabalho com os públicos antes do espetáculo acontecer. Os artistas querem dar a entender aquilo que fazem, querem escutar também quem os vai ver, e esta agilidade na comunicação entre estruturas, artistas e públicos veio abrir muito mais o leque e muito mais a cabeça das pessoas que se sentam para ver um espetáculo. As pessoas já se sentam com mais ferramentas dentro do bolso para ver as obras. E no caso da deficiência e dos artistas com deficiência, isso também acontece. Nós, por exemplo, termos insistido em trabalhar durante 3 anos seguidos com a Casa da Música, com aqueles públicos, o termos começado a desenhar digressões com a Crinabel e agora mais ainda com a Terra Amarela, com grandes estruturas de programação, tudo isso ajudou a que entrássemos num circuito onde nós pudemos ter um espaço para contar a história daquilo que fazemos, para escutar as pessoas e para manter a fluidez nesta comunicação. E depois o próprio Estado, as políticas culturais foram criando novos pontos de vista. A Direção-Geral das Artes, em colaboração com a Acesso Cultura, lançou, por exemplo, agora 2 linhas de financiamento, uma para projetos artísticos com artistas com deficiência e outra para estruturas que queiram adquirir serviços de acessibilidade para as suas organizações. Portanto, o próprio Estado, as próprias políticas culturais vão nessa direção da diversidade. E acho que aquilo que acontece neste momento é que já não estamos a fazer uma discussão sobre margens, estamos a falar sobre coisas que estão a acontecer e que estão no centro das questões culturais e artísticas. Muito bem, Marco. Em 2021, preparamos-nos para apresentar Aldebarã, uma criação da Terra Amarela, precisamente. Estamos à espera de uma nova data, não é? Também um bocadinho por causa desta pandemia. Podes falar-nos um bocadinho deste trabalho? Sim, o Aldebarã é o primeiro espetáculo da Terra Amarela e foi um desafio que eu lancei ao Alex Cassal, dramaturgo, encenador brasileiro, para nos escrever um texto sobre uma viagem, e uma viagem com um grupo de pessoas que fossem obrigados a criar uma linguagem própria para viajar. E então o Alex criou este Aldebarã, que é uma viagem galáctica à estrela Aldebarã, onde os tripulantes que ocupam essa nave de viagem são as pessoas mais inesperadas do planeta. É um astronauta surdo, uma planta, uma astronauta com pouca experiência e uma que foi lá parar por engano. É um texto cómico, muito dirigido à infância e à juventude, em 2 línguas, língua gestual portuguesa e língua portuguesa, verbalizada, oralizada, e é um espetáculo onde se prepara uma viagem, mas também se prepara uma nova forma de entendimento, onde 2 línguas têm que se encontrar para definirem um plano, onde 3 pessoas e uma planta são obrigados a partilhar um espaço e a liderar um projeto que vai salvar a humanidade. E mais uma vez é um espetáculo que tem muito na sua gênese esta necessidade de implementar a diversidade para conseguirmos atingir um objetivo comum, um bem-estar comum. É um espetáculo que tem uma componente de vídeo muito grande, feito pelo Mário Mel Costa. Tem a particularidade de não ter uma intérprete de língua gestual, tem um ator surdo que fala em língua gestual portuguesa e depois tem uma personagem que colabora no entendimento de todo o espetáculo, mas que é uma personagem, não é uma intérprete, não é aquela figura que nós costumamos ver no teatro a um cantinho a traduzir, é uma personagem que está dentro da cenografia, dentro da dramaturgia. E o espetáculo está todo preparado para ser um espetáculo acessível, para ser entendível por pessoas surdas ou não. Um espetáculo onde foi preparado um texto para audiodescrição, que fica disponível para os teatros. A própria escrita do Alex contempla estas premissas e este entendimento do espetáculo por públicos muito distintos.
O espetáculo foi todo construído a nível de som, luz e vídeo para contemplar sessões descontraídas, ou seja, onde pessoas que por alguma razão tenham que entrar e sair da sala, que tenham patologias relacionadas, por exemplo, com o autismo e não podem, ou com a epilepsia, não existe violência em nenhum destes elementos que referi. É um espetáculo que está pensado para ser um momento confortável e de liberdade para o maior número de pessoas possível e com características diferenciadas. Estamos ansiosos para que seja possível. Também. Estamos muito ansiosos. Marco, para finalizar, perguntar-te se podes revelar alguns dos teus projetos futuros, o que é que te reserva o futuro a ti e ao Terra Amarela. Fala-nos um pouco sobre isso, por favor. Sim, eu pessoalmente tenho uma série de desafios agora enquanto ator, de projetos que vão surgir em breve, mal esta pandemia nos dê algum espaço. Mas vou ficar muito focado na Terra Amarela nos próximos tempos. A Terra Amarela vai fazer uma coprodução com o Teatro Nacional Dona Maria II e o Centro Dramático Nacional de Madrid, com uma equipa portuguesa e espanhola, equipa técnica e artística, e vamos construir um espetáculo a partir do Calígula do Camus, que estreia a 19 de maio no Teatro Maria Guerreira em Madrid, faz uma carreira de um mês e depois estreia no Teatro Nacional Dona Maria II a 26 de junho até 4 de julho. Depois o Aldebaran tem uma digressão em setembro, outubro, e já estamos a preparar o ano de 2022, onde temos em carteira 5 criações, divididas em 2 ciclos, o ciclo da palavra e o ciclo da beleza. No ciclo da palavra vamos abordar 2 textos da dramaturgia contemporânea, muito centrados na retórica, mas vamos abordá-los através da língua gestual portuguesa, com 2 atores surdos. E no ciclo da beleza vamos encomendar a 2 dramaturgos portugueses 2 textos sobre este conceito tão universal e com tanto espaço de discussão sobre o que é isso do belo. E será assim os nossos próximos 2 anos. Recheados, não é? Recheados. Sim. Marco, agradecer-te imenso teres participado nesta entrevista connosco, esperar que nos vejamos em breve, não é? Presencialmente neste auditório, e tudo de bom para ti e para a tua carreira. E até breve. Obrigado, Daniel. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado a ti.